nós trouxemos aqui a participação da Ariane Bittencourt, falando que o presidente Lula sancionou o texto que criminaliza as práticas de bullying e cyberbullying, né? E para falar um pouco sobre o tema, a gente conversa agora aqui na Nova Brasil com a Alessandra Borelli, advogada sócia do Opsi Blum Advogados. Alessandra, bom dia, bem-vinda aqui à Nova Brasil, hein? Bom dia, Nonato, bom dia, Rafael, um prazer estar aqui com vocês, bom dia, ouvintes da Nova Brasil. É algo que efetivamente precisava mesmo ser discriminado e efetivamente ter uma punição para essa questão do cyberbullying? Como é que você vê isso, Alessandra? Bem, a ideia dessa lei, da 14.811, é justamente agravar a punição de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, inclusive nos ambientes escolares. E isso foi muito impulsionado a partir dos crescentes casos de crimes nas escolas vivenciados nos últimos anos. Não é a primeira lei que trata do bullying e do cyberbullying, a gente já tem a 13.185 e uma outra lei que também altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 13.663. Alguns dos comportamentos relacionados ao bullying, cyberbullying, como os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, agressão, lesão corporal, são crimes já tipificados no Código Penal, mas essa lei ela veio para reforçar não só a punição, mas também o engajamento das escolas com relação à prevenção desse tipo de comportamento. Alessandra, muito bom dia, né? O texto, eu estava dando uma lida aqui, ele cita intimidação sistemática apenas no ambiente da internet. A minha pergunta é, isso inclui também os aplicativos, as redes sociais, os jogos online, enfim? Sem dúvida, tudo que acontece no ambiente digital, na verdade, o cyberbullying, essa lei, ela traz a intimidação sistemática tanto sob a perspectiva civil, que é o bullying, como também quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação, ou discriminação, como também o ambiente digital, e por ambiente digital qualquer um, redes sociais, jogos online, plataformas de comunicação, não importa. Bom, Alessandra, e funcionários, professores em escolas estão qualificados para identificar e para efetivamente atuarem nessa identificação do bullying ou até mesmo de um cyberbullying em um determinado grupo escolar? Como é que você vê essa participação da escola também nesse cenário, à medida em que é importante a gente também ter orientações para quem trabalha nesse meio, não? Bom, infelizmente a prática do bullying e também do cyberbullying ainda é muito subestimada, Nonato. Então, até por isso se ganha uma proporção maior, né? As pessoas costumam dizer, né? Quem nunca se sentiu ridicularizado, se sentiu excluído, recebeu um apelido que não gostou. Só que agora, com o cyberbullying, onde existe aí um poder de disseminação maior, de perpetuidade, o sofrimento da vítima, ele ganha uma proporção descomunal. Então, não só alguns professores, como também os próprios colaboradores da escola não têm ideia do quão devastador isso pode ser. Então, é muito importante, tanto a 13.185, que agora também essa nova lei, ela traz, inclusive, alguns protocolos, ela estabelece alguns protocolos a serem seguidos por instituições de ensino. Entre esses protocolos, nós temos aí a capacitação permanente do corpo docente, assim como a conscientização de toda a comunidade escolar, porque justamente, nem sempre o bullying, que é a ofensa, a intimidação sistemática física, ela acontece debaixo dos olhos do professor, acontece na hora da entrada, acontece na hora da saída, na hora do recreio, nas atividades extracurriculares. Então, nós não temos ainda a tranquilidade de que todos os colaboradores da escola estão na mesma página, inclusive os pais. Tem pais que ignoram, né, que acham bonito ter um filho valentão, por exemplo. Então, é preciso, sim, muita conscientização para compreender o poder devastador do bullying e do cyberbullying. Alessandra, é claro que a gente quer que o ambiente fique seguro, inclusive o ambiente digital. Agora, falando um pouquinho de bullying, né? Será que pode não ficar fácil configurar o crime? Pode ficar um pouco subjetivo? Afinal de contas, é um crime cometido na internet. Como que fica a avaliação em relação ao crime?
Bem, a 13.185, que inclusive é citada e reiterada pela nova lei, ela traz ali alguns comportamentos que podem caracterizar o bullying e o cyberbullying. Então, ela traz ali ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, preconceituosos, isolamento social. Então, assim, algumas características que tipificam o crime. Inclusive, são 2 crimes criados já a partir de um crime já tipificado no Código Penal, que é o constrangimento ilegal. E, assim, uma característica importante do bullying e do cyberbullying é a intimidação sistemática, reiterada, repetitiva, intencional. Então, alguns elementos contribuem para que o crime ele seja enquadrado ali na tipificação penal. É claro, é uma somatória de elementos, mas essa lei ela acaba complementando o que a 13.185 não trazia, né? E agora, caracterizando um crime, acaba estreitando e corroborando para que haja a interpretação de que existe ali uma prática criminal. Alessandra, aqui no Brasil a gente infelizmente tem a mania de dizer que tem lei que pega e lei que não pega, lei que funciona, lei que não funciona. Será que essa vai pegar, Alessandra? Bom, a partir do momento que nós temos uma lei que tipifica o bullying e o cyberbullying como crime, que traz aí um protocolo para as escolas de conscientização para os professores, acaba reforçando. É lógico que lei nenhuma muda comportamento, Nonato. Claro. Então, se assim fosse, os presídios não estavam tão lotados. Mas é uma lei que reforça, assim, o engajamento das escolas. Por quê? E também o engajamento das famílias. Primeiro que quando uma criança, quando um adolescente comete esse tipo de crime, que a gente não chama de crime, a gente chama de ato infracional, que é análogo ao crime quando praticado por um adulto, ele fica sujeito às medidas socioeducativas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços comunitários, penas restritivas de direitos de liberdade a depender dos desdobramentos. E traz aí uma responsabilidade civil aos pais, que são responsáveis civilmente pelos filhos, e que podem ser condenados a pagamentos de indenizações. Traz também uma responsabilidade para a escola, porque se ela se omitir, se ela não agir, se ela não adotar as medidas estabelecidas na legislação, e também tem uma responsabilidade, que são responsáveis por seus educandos, também estabelecido pelo Código Civil, também pode responder, né, por omissão. Então, o que eu acredito muito é que essa legislação ela vem reforçar o dever de educar, de conscientizar e de adotar as medidas disciplinares necessárias no âmbito e no contexto escolar e também no familiar, e assim coibindo a prática. Então, essa é a minha expectativa e acredito que também do legislador. Tá certo. Alessandra Borelli, advogada sócia da Opsi Blum Advogados, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui à Nova Brasil e um bom dia para você. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos. Muito obrigado, Alessandra. Chamou atenção para um ponto importante, Rafa, essa questão da perpetuação do bullying, porque tem muita gente que brinca, mas eu também fui chamado disso, daquilo outro na escola, mas hoje em dia com rede social você fica com esse bullying eterno e claro, causa seríssimas consequências para quem sofre.